A epístola segundo o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 13. A Irmandade pode acompanhar a leitura da palavra, está passando aí a palavra, acompanha aquele que não tem uma Bíblia, às vezes está no transporte, está dirigindo e ouvindo o santo culto, não tem condições de acompanhar através de uma leitura, pode acompanhar através da tela mesmo, que vai estar passando ali a letra e a palavra. Nós vamos estar lendo. Então, lemos com a ajuda e a guia do bom Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Se a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Somente até aqui. Amém. Irmão, nós lemos aqui a palavra de Deus, que Deus trouxe ao meu coração para levar adiante aquilo que tem necessidade na igreja. Se Deus tocou no meu coração, porque tem necessidade, porque do homem a gente não sabe nada, o homem não conhece nada, não sabe. O nosso conhecimento é apenas nas Sagradas Escrituras, mas o Espírito Santo sabe da sua necessidade. É Ele que conhece aquele que você precisa ouvir no dia de hoje. Então, que esta seja uma palavra que esteja dentro do teu coração e que Deus atenderá a tua necessidade, irmão. O apóstolo Tiago foi um dos apóstolos que andou com Jesus Cristo, é o irmão do Senhor, e após a morte de Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos apóstolos que ficou em Jerusalém, e ele era considerado como, era Tiago o justo, porque ele sempre era justo nas suas atitudes, ele sempre fazia coisas que não pendesse nem para um lado nem para o outro, mas que fosse justo para ambas as partes. E ele ficou cuidando da igreja em Jerusalém, e essa epístola que ele escreveu foi às igrejas, às cercanias que estavam ao redor de Jerusalém, e doutrinando as igrejas dentro da palavra de Deus, tanto no Velho Testamento, porque eles não aboliram a lei, eles vieram para cumprir também a lei, como também na fé em Jesus Cristo para a salvação. E ele foi um apóstolo que antes de dizer assim, ele era muito brigão, porque ele brigava pelo pobre. Em algumas das partes aqui a gente pode ver, tem algumas que fala que é a condenação dos ricos opressores, então ele lutava pelo pobre. E também por causas sociais e por Cristo. No entanto, que ele morreu, né, apedrejado, defendendo a fé em Jesus Cristo. Era um homem de muita valentia e era um líder de muito respeito ali em Jerusalém, que até outros apóstolos vinham a Jerusalém ter com ele dentro dos templos para se orientar, né, a respeito da fé em Jesus Cristo. E até teve uma das reuniões que eles fizeram, porque ele se levantou no meio de todo o povo, diante dos apóstolos de Paulo, Pedro, Barnabé, e levantou e disse a seguinte palavra: aqueitei-vos e ouvi-me, aquilo que Deus colocou para ele ensinar, que até Pedro, que era um dos apóstolos mais conhecidos, né, parou para ouvir os conselhos de Tiago. Então, tamanha era a importância de Tiago ali em Jerusalém, nos ensinamentos da fé em Jesus Cristo, e ele deixou esse ensinamento, essa epístola, essa carta direcionada, que vale até os dias de hoje, e também para os dias vindouros também, como um ensinamento daquilo que nós devemos fazer dentro da igreja, e também junto ao povo, né, em geral,
junto também aqueles que estavam dentro da mesma fé, dentro da mesma doutrina. E um dos ensinamentos que ele deixou para nós é que se alguém estiver entre vós aflito, estiver com vós atribulado, tiver com alguma dificuldade, ore. Porque o apóstolo Tiago, ele tinha assim uma íntima comunhão com Deus, que ele orava em todo o tempo. Em todas as partes que cita o nome dos apóstolos, eles eram os homens que viviam em oração, viviam clamando pela madrugada, e principalmente Tiago, ele orava pelo povo. Então está entre vós, estás aflito, estás em aflição, angústia, ore, busque. Ali, se alguém está entre vós doente, chama o presbitério da igreja, procura aqueles que estão ali adiante de uma igreja, diante da fé, está como um líder aqui, porque às vezes a gente fala, por que nós devemos orar um pelos outros, irmão? Porque nem sempre uma pessoa vai ter condição de orar por si próprio. Tamanha angústia, tamanho o sofrimento, às vezes está lá num leito de enfermidade, está com angústia tremenda, um problema muito sério. Nós não temos a condição de poder orar, não conseguimos dobrar os nossos joelhos, mas tem aqueles que Deus chamou na terra para poder orar por você, aqueles que têm um chamado de Deus para fazer uma oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, como está aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Por que a gente deve orar? Eu falo por mim mesmo, porque quantas vezes, uma vez eu estava muito em aflição, em angústia, Deus tinha tomado um caminho na minha vida em que eu não conseguia mais, eu por conta própria, não conseguia mais seguir os caminhos de Deus, não conseguia estar na presença de Deus. Mas teve por misericórdia de Deus, que orou sobre a minha cabeça e o Senhor me colocou em liberdade. Então, da mesma forma, até hoje, se alguém precisar de uma oração, eu não penso duas vezes, eu oro, porque depois daquele dia eu aprendi a ter mais intimidade com Deus. Eu comecei a perseverar mais em oração, nas Sagradas Escrituras, examinar, a ler, me manter na presença de Deus, porque foi essa presença, Senhor, que me libertou, e foi essa oração que um servo de Deus, um justo na terra, independente de placa de igreja, que fez uma oração para mim, o Senhor me colocou em liberdade, me deu forças, e eu estou aqui para dizer que Deus é bom na minha vida, e assim como Deus é bom na minha vida, Deus vai ser bom na tua vida também. Mas não fica aí sozinho, não fica achando que Deus vai te socorrer aí, e pensando que tudo está acabado, que tudo está acabado, que tudo está destruído. Pensa, que tem na terra ainda homens de oração. Vá até uma igreja, procura alguém que está ligado na comunhão, que está ligado debaixo de uma cobertura espiritual, e procure que Deus vai falar com você, Deus vai te colocar em liberdade, mas procure alguém, procure ajuda. Não é humilhação nenhuma procurar ajuda, não é humilhação você ir até um homem de Deus. Não fez isso a mulher cananeia, que saiu no meio da multidão gritando por misericórdia pelo filho de Davi? Faça como a mulher cananeia. Que Deus já deu a graça até de falar dessa palavra. Vá, procura, esteja dentro de uma igreja que o Senhor vai te colocar em liberdade. E que confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, que sareis. Aqui cita até uma passagem de Elias, uma oração de um homem na terra, irmão. O Elias era um homem como todos nós, era carnal, sujeito às paixões da carne, e ele orou a Deus, e Deus cerrou os céus. Foram 2 anos, 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A oração de um homem. Imagina o que Deus pode fazer a seu respeito através de uma oração. Se você não está conseguindo orar, não está conseguindo dobrar os seus joelhos em terra na oração devido à fraqueza, o desânimo, as provas, a luta, procura um servo de Deus na terra e fala a sua necessidade, porque o Senhor se alegrará da sua humildade e usará do servo de Deus com imposição de mão, com oração, com um clamor, e Deus fará obras na tua vida, obras sobrenaturais. Quando você pensar que não, tu vai estar liberto, tu vai estar liberta, as causas vão ser advogadas através da oração, e você vai ter mais força para estar nos caminhos do Senhor, estar na presença de Deus. Irmãos, e se alguém entre vós se tem desviado do caminho, da verdade, olha o que Deus está falando aqui. E se alguém ou converter dos seus maus caminhos,
converter o pecador dos seus pecados, olha o que Deus fará com aquele que ora pelo pecador. Sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão dos seus pecados. Irmãos, é porque a gente sempre fala aqui para compartilhar o santo culto, porque quantos que já não estão desanimados na presença de Deus? Tanto tem sido as guerras, lutas nos últimos tempos, mas quando você compartilha uma palavra de Deus com alguém, a pessoa às vezes não tem forças para ir até uma igreja, mas a igreja vai até ele, e através de você, Deus pode salvar uma alma. E olha o que Deus fala, que aquele que salvar uma alma, cobrirá uma multidão de pecados. Então o Senhor pode perdoar até os seus pecados, através da conversão de alguém que você leva a palavra, de alguém que você leva um conselho, leva ali uma alegria pela palavra de Deus. Deus vai estar perdoando os teus pecados, Deus vai estar te libertando às vezes de uma enfermidade. Tudo que você precisa é levar a palavra para alguém. Mas eu não conheço nada da Bíblia, eu não conheço nada da palavra de Deus. Eis aqui a oportunidade de você levar a palavra de Deus, compartilhando a palavra, assim como Jesus fazia. Ele compartilhava o conhecimento do reino de Deus, ele compartilhava com a multidão e ensinava os seus discípulos, e os seus discípulos saíam pelo mundo a pregoar o evangelho. Eles estavam compartilhando o conhecimento de Jesus Cristo pelos apóstolos, pelos discípulos, e levavam a salvação aos gentios, ao pecador. E dessa forma hoje também você pode fazer isso, levando a palavra de Deus àquele que está fraco, desanimado, e o Senhor perdoará a multidão de seus pecados. Esteja sempre na presença de Deus, de acordo com a tua sã palavra, sempre seguindo os caminhos, perseverando em oração e levando a palavra de Deus para outras pessoas também. Sempre esteja na presença, que é a presença de Deus na tua vida. Tu vai enchendo do conhecimento, tu vai enchendo da palavra de Deus. É um culto hoje, um culto amanhã, uma palavra hoje, uma oração amanhã, e o Senhor vai se apoderando do teu ser, vai se apoderando do teu coração, e vai levando a fé, vai levando a alegria, vai levando o conhecimento da palavra de Deus, e dentro do teu coração começar a enraizar a palavra de Deus, vai começar a enraizar e crescer o evangelho, vai crescer a alegria, vai crescer o conhecimento, e vai tomando conta do teu ser, e vai te colocando em liberdade, te tirando da alegria, te tirando das tristezas, te tirando de uma prova, de uma tribulação, e vai chegar a um certo ponto que você vai estar transbordando a fé, vai estar transbordando a alegria de Jesus Cristo, até o ponto de contaminar os que estão ao seu redor. Por isso que a gente sempre fala, guarda a palavra dentro do teu coração, que é lá que ela vai enraizar, vai crescer em sabedoria, em virtude, em glória. Deus vai tomar conta da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele vai te libertar, te colocar em liberdade, e você vai poder levar até a outras pessoas a sua fé, aquela alegria que Deus colocou dentro do teu coração, vai transbordar, e aquele que estão ao teu redor também vai poder desfrutar daquele que você também está conhecendo, daquele que você está agora também cheio do conhecimento, de sabedoria, de virtude do Espírito Santo, e o Senhor vai colocar em liberdade. Olha o que Deus fala para nós hoje. Muitas das vezes Deus nos coloca numa prova, Deus coloca numa situação difícil, exatamente para a gente fazer a vontade dele. Um determinado tempo aconteceu um acidente comigo, eu acabei indo parar num hospital, que eu fraturei o meu joelho, e eu fiquei sem entender como aquilo aconteceu. Foi uma queda muito simples, mas ali fraturei o joelho, eu fiquei alguns dias internado, eu estava pronto para fazer a cirurgia, algum médico falou que ia precisar fazer cirurgia, fiquei muito aflito ali, porque se fosse fazer cirurgia no joelho, é uma cirurgia muito complicada, mas Deus simplesmente quis me retirar, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de tempo com Ele, porque eu ficava tão preocupado com as coisas dessa vida, tem que fazer isso, fazer aquilo, cuidar disso, cuidar daquilo, e o Senhor falou, eu preciso do seu tempo na minha presença. Eu passei 6 dias dentro do hospital, internado. Grande foi a obra de Deus na minha vida,
que esses dias que eu passei internado, eu fiquei sozinho, dentro do hospital público, mas dentro do quarto onde eu estava, me colocaram numa ala de ortopedia, mas dentro do quarto só ficou eu. Os primeiros dias que eu cheguei lá, tinha um rapaz que estava também com uma fratura, mas o menino dormia 24 horas por dia, o tempo todo dormindo. Até o dia que ele ganhou alta, ele saiu, eu fiquei sozinho. Então eu tive muitos dias para meditar na palavra do Senhor. Eu li quase que a Bíblia toda, meditei, e Deus trouxe a entender que o que Ele precisa, o único sacrifício que Deus pede para nós, é a gente estar na presença dEle, de joelhos, com o coração quebrantado e humilhado. Este é o sacrifício que Deus requer de nós. Não adianta ficar correndo de um lado, correndo para o outro, querendo fazer aquilo, eu preciso cuidar de fulano, eu preciso cuidar de cicrano. Cuida da tua alma, cuida da tua salvação, que as demais coisas o Senhor acrescentará na tua vida. Porque é com o Senhor Jesus, Ele que vai trazer a tua libertação. Não sejais afoitos, nem ficais preocupados com as coisas dessa vida, não ficais preocupados com aquilo que você há de fazer. Se preocupa apenas em servir ao nosso Deus, em estar na presença. É isso que Ele requer de nós. A nossa presença, a nossa comunhão, o nosso tempo, aquele tempo precioso na presença de Deus, onde nós nos retiramos e temos uma comunhão com Deus, onde a gente fala com Deus e Ele vai nos ouvir. Isso é o conselho que Deus nos traz nesta noite, segundo os conselhos do apóstolo Tiago. Esse é o conselho que Deus nos dá nessa noite. Esta é a palavra, que só o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém.